Levítico capítulo 10. A partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus. Levítico 10, a partir do versículo 1. Levítico é fácil de achar, o terceiro livro da Bíblia. Levítico 10, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incenso e puseram fogo dentro deles. E sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Versículo 4. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham e tirem os seus parentes diante do santuário e levem-nos para fora do altar, do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pois Tu és um Deus santo, 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 e ainda assim, por misericórdia, permite que nos aproximemos do Senhor, Deus. Que privilégio estarmos juntos nessa manhã, alguns com dor, todos nós aqui tristes pela partida do irmão Tião, mas confortados de saber que ele está na Tua presença, e outros aqui com demandas familiares, com problemas financeiros, outros com momentos bons em sua vida, mas independente do momento em que estejamos, precisamos cultuar ao Senhor em todo o tempo. Como diz Davi no Salmo 34, em todo o tempo louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o Teu louvor. Senhor, agrada-te nós nessa manhã, fala aos corações, e que seja Cristo exaltado em tudo que fizermos. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, quando você pensa em dar um presente para alguém, presente de aniversário, ou o marido uma comemoração de aniversário de casamento, ou a esposa vai dar um presente, quando você pensa em presentear alguém com alguma coisa, por algum motivo, ou simplesmente como um reconhecimento para louvar a Deus pela vida daquela pessoa, certamente você pensa em algo que aquela pessoa goste. Eu quero comprar alguma coisa que o meu marido, a minha esposa, que o meu amigo, que o meu parente, que o meu filho gostem. Estamos no início do ano e aí entra aquelas listas de material interminável, né, de quem tem filhos na escola. E aí ontem estávamos comprando mochila, que a mochila da Raquel estava precisando trocar. E aí você vê os valores assim, meu Deus, se é uma mochila mesmo ou um baú com ouro dentro? Porque está tudo tão caro. E aí ela viu uma mochila lá de uma gatinha e ela ficou apaixonada pela mochila, era rosa, e ela ficou agarrada com a mochila do mostruário, e a gente ia comprar a mochila. Mas eu quero essa. Calma, Raquel, essa mochila a gente vai levar essa mochila, mas vai levar uma novinha que está lá. E ela: mas eu quero essa. Calma, até ela entender que a vendedora ia pegar uma mochila nova lá dentro, igual a que estava no mostruário. Levou um tempinho e aí acalmou seu coração. Mas eu e minha esposa tivemos o privilégio de poder dar uma mochila, que não foi tão cara assim, mas não tão barata também, que a minha filha gostou. E quando a gente quer dar alguma coisa para alguém, a gente procura saber o que aquela pessoa gosta, o que a agrada. E de semelhante forma, irmãos, deve ser no nosso culto a Deus.
Deus deve receber de nós a nossa adoração. Deus deve receber o nosso louvor. Deus deve ser honrado. Deus deve ser dignificado em nosso meio. E nós devemos fazer isso, assim como você, quando presenteia alguém que você gosta. Não daquilo que você goste, mas do que o outro goste. A gente deve fazer isso do jeito que o Senhor se agrada. Por vezes, Deus se agrada de coisas que nós nos agradamos também. Glória a Deus quando isso acontece. Mas se tivermos que fazer uma coisa que agrada a Deus e desagrada a nós, que façamos como cantamos essa manhã, que o centro seja o Senhor. E assim como desejamos agradar a alguém e fazemos o que aquela pessoa julga válido e bom para ela, devemos assim fazer com o Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha esposa, a gente tem algo curioso, que a gente gosta das coisas diferentes assim, em relação à comida. Ela gosta do caldo do feijão, eu gosto do caroço. Ela gosta da coxa e da sobrecoxa. Sobrecoxa até gosto, mas eu gosto muito do peito do frango. Não é aquele frango de padaria, às vezes na correria você compra um franguinho na padaria, eu vou direto no peito do frango, ela vai direto na coxa. Então, se eu der o peito de frango para ela, eu sei que ela vai falar, é muito seco, eu não gosto muito não. E se ela me der uma coxinha, eu falo, tá bom, mas eu não é mesmo, muito fã disso. Então, nós procuramos agradar as pessoas que amamos com aquilo que elas gostam. Quanto mais não devemos fazer com o nosso Deus, que nos salvou, que nos comprou com o seu próprio sangue. Infelizmente, hoje em dia, a igreja, de forma em geral, está muito centrada no homem. Os cultos estão sendo muito antropocêntricos, muito voltados para agradar o homem. Há uma mentalidade muito presente na teologia de alguns líderes de algumas igrejas, de que você tem que agradar os homens, trazer os homens de forma que os agrade, para depois apresentar o evangelho. Só que isso gera um problema, porque muitas pessoas chegam à igreja por outros motivos que não o evangelho, e você tem que manter as pessoas na igreja também por outros motivos, porque muitos não se convertem, e aí você tem que fazer um entretenimento gospel para manter as pessoas na igreja, quando eu creio que o caminho certo é nós pregarmos o verdadeiro evangelho, buscarmos agradar a Deus, e Deus vai atrair à sua presença aqueles que verdadeiramente o amam. O que vemos aqui nesse texto de Levítico é um texto duro, irmãos. Um texto pesado, um texto chocante, em que dois homens, filhos de Arão, Arão tinha 4 filhos, e 2 de seus filhos, exercendo o sacerdócio, fazendo aquilo para o qual foram chamados por Deus, são fulminados na presença de Deus. E esse texto duro, difícil, nos chama a atenção que o nosso Deus deve ser cultuado do jeito que Ele mesmo estabeleceu, e é sobre isso que veremos nessa manhã. Primeiro, eu queria chamar a atenção para o cenário em que isso aconteceu, em que esse episódio chocante, marcante, e que muitos já devem conhecer essa história, muitos já devem ter lido, até mesmo ouvido pregações sobre esse texto. Eu mesmo já preguei esse texto algumas vezes, estava até consultando meus anotações, eu vi uma pregação que eu fiz na juventude da freguesia, muitos anos atrás, sobre esse texto. Mas o que esse texto fala ao nosso coração, o que esse texto tem a nos falar para o dia de hoje? Então, para isso, primeiro eu quero entender o cenário, o que estava acontecendo quando se deu o que aconteceu aqui. Para isso, a gente vai precisar voltar um pouco atrás, né? Na semana que vem, nós vamos retornar com a nossa escola bíblica dominical, e eu vou iniciar dando umas aulas sobre Êxodo, que está dentro do nosso plano de leitura bíblica, e é muito importante, e a nossa intenção nessas aulas da escola dominical é justamente que você entenda o texto bíblico, para quando você for ler na sua casa, no seu devocional diário, acompanhando o plano de leitura, você tenha mais facilidade de entender. E o livro de Êxodo, ele é marcado no início pelo clamor do povo diante da opressão de Faraó. Você conhece a história, certamente, o povo estava oprimido ali por Faraó no Egito, e aí eles clamam a Deus, Deus suscita Moisés como um libertador, Arão, seu irmão, ali ao seu lado, e aí tem as 10 pragas, e aí você tem um movimento das 10 pragas até os 10 mandamentos. Desde o início ali do livro de Êxodo até Êxodo capítulo 20, você vê um percurso acontecendo ali. Deus vem com as 10 pragas sobre o Egito. Na 10ª praga, o filho de Faraó morre. Isso era muito marcante para ele, não só por perder um filho, mas porque ele era tratado, o Faraó, como uma divindade. Então ele perde o seu filho, o povo sai do Egito, chega ao Mar Vermelho, o mar se abre, o povo atravessa o Mar Vermelho, chega do outro lado, eles reclamam diante das águas amargas de Mara, mas seguem até o Monte Sinai, e Deus faz uma aliança com o povo, está tudo caminhando bem, e Deus dá os 10 mandamentos. Então, das 10 pragas aos 10 mandamentos, há um caminho em que Deus liberta o povo do Egito, amém? Deus age com poder, Ele liberta o seu povo da opressão de Faraó, e Deus leva o seu povo até o Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, onde Deus faz uma aliança com o seu povo, e Êxodo capítulo 20 a gente encontra os 10 mandamentos.
Mas aí, volte comigo, lá não em Êxodo 19 nem 20, mas em Êxodo capítulo 24. Lembra que eu estou falando do cenário. O que estava acontecendo quando o juízo sobre Nadab e Abiú se deu? Êxodo 24. Aqui o povo já está lá no Sinai, já foi liberto do Egito, já atravessou o Mar Vermelho, já caminhou um pouco no deserto e chega ao Monte Sinai. Êxodo capítulo 24. A partir do versículo 1, diz assim: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, mas quem? Nadab e Abiú. Guarde esses dois nomes, Nadab, Abiú. Deixe-me continuar. E 70 dos anciãos de Israel, e adorem de? Só Moisés se aproximará do Senhor, e os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e diz, leia em voz alta a resposta do povo, todos juntos. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E aí agora, já lá no versículo 9, diz algo muito impactante. Olha o que aconteceu de maravilhoso aqui relatado a partir do versículo 9. Moisés, Arão, e quem está aí? Nadab e Abiú, e mais uma vez os 70 anciãos de Israel, subiram o monte. E olha o que diz o versículo 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Olha aí em voz alta comigo o final do versículo 11. Eles viram Deus, comeram e beberam. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nadab e Abiú estavam junto com Moisés, Arão e mais 70 anciãos, e eles viram a Deus. A gente não sabe muitos detalhes de como foi essa visão que eles tiveram do Senhor, mas eles viram a Deus, irmãos. E continua agora, vá comigo para Levítico capítulo 9, ainda não no capítulo 10. Então estava tudo caminhando bem, o povo fez uma aliança, o povo libertou do Egito, o povo operou sinais maravilhosos nas 10 pragas, e agora já em Levítico capítulo 9, Deus estabelece o sacerdócio. Levítico 9, versículos 6 e 7 apenas. Diz assim, então Moisés disse, isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão, aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Pule para o versículo 22 do capítulo 9. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. Olha o que aconteceu. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Meu irmão, tenta imaginar a cena. Está tudo acontecendo certinho do jeito que Deus mandou. Deus mandou que eles estabelecessem um sacerdócio, que eles oferecessem os sacrifícios, e eles fizeram tudo do jeito que Deus mandou. E quando eles terminaram o seu serviço, Deus mandou um fogo do céu que consumiu o holocausto. O holocausto eram ofertas que eram queimadas. As ofertas eram apresentadas a Deus de diferentes formas, e o holocausto eram ofertas completamente queimadas. Só que dessa vez quem acendeu o fogo não foi o sacerdote. Eles acenderam o fogo, mas Deus mandou um fogo dos céus e consumiu tudo aquilo. Imagina a cena, irmãos. A gente não tem como imaginar plenamente que o nosso culto hoje não tem sacrifício de animais. Graças a Deus, o sacrifício perfeito foi cumprido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas imagina, eles estão lá no tabernáculo, no deserto, tudo acontecendo, e daqui a pouco vem um fogo do céu, assim como aconteceu em outro episódio. Vocês lembram outro episódio que caiu fogo do céu e consumiu a oferta? Quem lembra? Elias, no Monte Carmelo. Deus enviou fogo, enquanto os profetas de Baal estavam lá se sacrificando, se machucando, se lancetando, sofrendo ali, e nada acontecia. Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, e de semelhante forma aconteceu também lá com Elias.
E agora o povo viu isso, o fogo de Deus descendo e consumindo o holocausto, como um sinal de aprovação divina. Como se Deus estivesse assim dizendo, vocês fizeram tudo certo, vocês fizeram do jeito que eu determinei, e agora cai fogo do céu e consome o holocausto. Esse era o cenário. Irmãos, estava tudo bem, tudo maravilhoso, tudo caminhando maravilhosamente bem. Só que a gente chega ao capítulo 10. Alguns entendem que o que aconteceu no capítulo 10 foi exatamente depois do capítulo 9, que às vezes está assim na Bíblia, mas às vezes tem um espaço de tempo, nós não sabemos. Mas olha o que diz o início do capítulo 10. Diante daquele cenário favorável, acontece um juízo inimaginável. Quem podia imaginar que aconteceria o que acontece aqui a partir do versículo 1 do capítulo 10? Nadab e Abiú, lembra do Nadab e Abiú? Que estavam lá com Moisés, Arão e os 70 anciãos no monte, que chegaram a ver o Senhor, não sabemos exatamente de que forma, mas a Bíblia diz que eles viram o Senhor, junto com Moisés, com Arão e os 70 anciãos. Lembra que Arão tinha mais 2 filhos, Eleazar e Itamar, mas Nadab e Abiú são colocados como os principais. Eles têm o privilégio de estar com Moisés, Arão e verem o Senhor. E esses dois, agora o versículo 1 diz, filhos de Arão tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram o quê? Fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Irmãos, isso aqui é muito importante. A gente vê em Êxodo, a partir do, como vimos lá do capítulo 19, e até aqui, Levítico capítulo 9, várias vezes esse refrão, e fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado, e fizeram tudo o que o Senhor tinha determinado, e fizeram tudo conforme Deus tinha estabelecido, tudo que eles vinham fazendo era do jeito que Deus mandou, só que aqui, no versículo 1 de Levítico 10, há uma nota dissonante, fizeram algo que ele não lhes havia ordenado. E o que acontece? O versículo 2 revela. Então saiu fogo de diante do sacerdote, saiu fogo de Satanás, saiu fogo porque virou a lareira e caiu o óleo e queimou tudo. Saiu fogo de diante do Senhor, irmãos, e os consumiu e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou. Irmãos, que situação! Imagina os sacerdotes lá, com as roupas certinhas, tudo bonitinho, roupa de linho, tudo preparado, todo paramentado, tudo feito, e aí, o que acontece? Cai fogo do céu e consome os dois na presença do Senhor, irmãos. O fogo antes tinha caído e consumiu a oferta, só que agora o fogo caiu e consumiu os sacerdotes. Que cena, irmãos! Imagina você estar lá, o povo alegre e o sacerdote é queimado. É como se num culto, claro, isso já até aconteceu, né? Tem até um cantor que morreu no púlpito, mas isso não quer dizer que foi um juízo de Deus. Eu creio até desse irmão, né, que foi, parece que ele tinha orado, pedia a Deus que se pudesse ser levado louvando ao Senhor, e Deus, eu creio que deu essa bênção para ele. Eu não creio que necessariamente tenha sido um juízo, mas imagina, você está no culto, tudo bem, daqui a pouco o pastor morre e você sabe que aquilo é um juízo da parte de Deus. Por que isso aconteceu? Porque eles não fizeram conforme Deus havia ordenado. E imaginaram, irmãos, servindo ao Senhor, trabalhando para Deus, e de uma hora para outra ele perde 2 filhos, seus 2 filhos envolvidos no serviço a Deus. E o que eu aprendo com isso? As coisas de Deus são muito sérias, irmãos. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. O culto a Deus deve ser feito do jeito que Deus determinou. Deus mandou fazer desse jeito. Eles fizeram de outro jeito. O que aconteceu? Sofreram o juízo de Deus. Mas o texto continua, versículo 4. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse, venham e tirem os seus parentes diante do santuário. Olha que terrível. Eles morreram e ficaram caídos lá no santuário do Senhor. E levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, e a Eleazar e Itamar, foram os 2 que sobraram. Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram. Ou seja, fala para eles, vocês não podem vivenciar o luto. Esse cabelo sem pentear e essas roupas rasgadas eram um sinal de luto naquela época. Eles falaram, não faço luto, senão vocês vão sofrer juízo também. Olha que palavra dura, irmãos. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Versículo 7. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E aí fizeram conforme. Também depois de uma dessa, né, irmão? Imagina você ver seus 2 irmãos sendo fulminados por Deus. Eu acho que se eu estivesse lá, se Moisés falasse para eu plantar bananeiro, amém.
porque querer fazer tudo do jeito que Deus determinou, porque fez aquilo que Deus não determinou, e olha o fim terrível que se deu. E aí, irmãos, o versículo 8 nos revela algo muito interessante. Você vai ver que não é comum, aqui no relato de Moisés e Arão, Deus falar com Arão. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava ao povo. Nós vemos isso acontecer repetidas vezes. Deus falou com Moisés, Deus falou com Moisés, Deus falou com Moisés. Então Deus chamou Moisés e falou com ele. Mas olha o que diz o versículo 8. Então o Senhor falou a... Às vezes, irmãos, no momento de maior crise, de maiores dores da nossa vida, é que Deus fala mais claramente ao nosso coração. Quem já passou pelo luto, pela dor, pela tristeza, pela perplexidade, às vezes que aconteceram coisas na sua vida que você não entende. Meu Deus, como isso aconteceu comigo? Às vezes, nessa hora, parece que Deus não fala, mas grita aos nossos ouvidos. Então, se você está passando pela dor, pela perda, pelo luto, fique atento, porque talvez Deus queira falar contigo do jeito que falou aqui com Arão. Aqui Deus não mandou Moisés, mas na hora da dor de Arão, de ter perdido seus 2 filhos de forma tão abrupta, Deus foi diretamente e falou ao sacerdote Arão. E disse no versículo 9, vocês e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações. O que aconteceu aqui, irmãos? A Bíblia não dá muitos detalhes. Por que eles foram fulminados? A gente só diz, lá no versículo 1, que eles fizeram algo que Deus não lhe havia ordenado. Alguns comentaristas entendem que eles fizeram uma combinação ali do que tinha que ser ofertado ao Senhor, diferente do que Deus tinha determinado. Outros sugerem que eles ficaram bêbados por causa do versículo 9, que Deus falaram, vocês não devem beber vinho ou bebida forte. Talvez Nadab e Abiú, na empolgação, está tudo caminhando bem. Não é assim, quando está tudo bem na nossa vida, a gente afrouxa um pouco às vezes as nossas travas morais, a gente deixa a coisa correr mais frouxa. Você assiste talvez uma cena que você não assistiria em outros momentos. Você se permite algumas coisas que você, está tudo bem agora. Talvez eles tenham bebido demais e aí confundiram as coisas, ou simplesmente pelo fato de estarem embriagados, servindo ao Senhor, foram fulminados pela presença de Deus. A propósito, um parêntese, cuidado com as imagens que você vê. A gente é de uma cultura que é muito imagética, né? Vê muita imagem. É vídeo, então não estou falando que isso é pecado por si só. Mas eu mesmo, esses dias, eu fui postar algo no status, eu não tenho rede social, mas eu vou botar uma pregação, alguma coisa no meu status, no WhatsApp, e uma outra pessoa, que eu não lembro quem é, sinceramente, nem sei, lembro se era da igreja, colocou um vídeo no seu status e me chamou a atenção. Era coisa de política, vocês sabem que eu gosto, mas eu não vou falar detalhes, só tinha uma foto, um vídeo de um assalto que aconteceu num ônibus. Não sei quantas pessoas viram esse vídeo. E mostra a câmera do ônibus mostrando o motorista ali, o motorista está dirigindo, os ladrões levando tudo, e aí eles pedem para pegar o dinheiro da caixa do motorista, eles pegam, o motorista dá até a pochete, e no final, quando o cara já está descendo do ônibus, o bandido, ele dá um tiro e mata o motorista do ônibus, e a cena pega tudo, muito chocante, irmãos. Eu me arrependi de ter visto aquele negócio, porque eu fiquei curioso, né? A curiosidade é uma praga, né? E aquela imagem daquele homem sendo assassinado de forma fria por um ladrão que deveria pagar por isso, mas possivelmente está solto por aí praticando outros assaltos. Nem sei em que cidade foi isso, nem sei onde foi, nem quis saber, mas aquilo ficou ocupando a minha mente por alguns dias, irmãos. Então, cuidado com o que entra na sua mente. Há muitos que... Estou nem falando de pornografia, que é algo ilícito, que é pecado aos olhos de Deus, que você está desejando algo que não te pertence, uma outra pessoa que não é lícito diante de Deus, e gera muitos problemas na sexualidade do casal, muitos problemas na sexualidade da pessoa. A pornografia é uma praga. Se você tem esse hábito, corte hoje, não deixe para amanhã. Mas, não só a pornografia, mas a violência extremada, cuidado com o que entra pela sua mente, que é imagens que entram em nossa mente, que corroem o nosso coração e ficam gerando males e às vezes embrutecem a nossa alma. Se você vê muitas imagens terríveis, sua tua alma fica embrutecida, que você acha que todo tipo de barbaridade é normal. Mas voltando aqui ao texto, Deus falou com Arão nesse momento difícil. E aí no versículo 10, ele fala algo marcante sobre o propósito de Deus para o sacerdócio. Versículo 10 e 11. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Primeiro atributo que Deus dá a Arão aqui para os seus sacerdotes. O sacerdote precisava separar o que é puro do que é impuro. O sacerdócio hoje não era como era na antiga aliança, mas nós hoje somos chamados, não só o pastor, não só os diáconos, mas cada cristão, a saber separar o puro do impuro. Não devemos ser legalistas, religiosos, mas nós precisamos ter discernimento. Peça a Deus, Espírito Santo, me mostre aquilo que é impuro, que te desagrada, para que eu não me envolva com isso.
E aqui era um dos papéis do sacerdócio no Antigo Testamento, separar o puro do impuro, o profano do santo. Infelizmente, hoje a gente perdeu um pouco disso. A igreja, algumas décadas atrás, era muito legalista, às vezes via pecado onde não existia, mas hoje, por sua vez, estamos muito light, e as pessoas estão consumindo coisas que são profanas, são impuras aos olhos do Senhor, como se fosse normal. Cuidado! Então, primeiro papel do sacerdote, separação entre o santo e o profano, o impuro e o impuro. E o puro e o impuro. E versículo 11, para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, Deus deixa claro para Arão, faça a separação entre o puro e o impuro, aquilo que seus filhos, infelizmente, não fizeram. E ensine aos filhos de Israel o propósito de Deus. Então, o que esse texto nos ensina? Primeiro, irmãos, cuidado. Estava tudo bem. Estava tudo caminhando bem. O povo clamou, Deus libertou do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram ao Monte Sinai, fizeram uma aliança com Deus. Nadab e Abiú estavam entre aqueles que estiveram na presença do Senhor, tudo caminhando bem, fizeram o início do sacerdócio, mas quando eles fizeram as coisas do jeito que Deus não determinou, Deus enviou juízo. Não basta ter vocação. Eles tinham vocação, eles foram chamados para aquilo, mas não basta ter vocação, ter um colarinho, ter um diploma, ter algo que te identifique como um servo ou como uma serva do Senhor. Precisamos temer ao Senhor e fazer as coisas do jeito que Deus assim determina. Talvez você pense, mas Deus só fez isso essa vez? Não, irmãos. Nas Escrituras nós vemos Deus operando isso outras vezes, eu não vou aos textos agora por causa do tempo. Mas dessa vez houve um juízo e Moisés, o grande legislador do povo de Deus, estava lá. Mas uma outra vez aconteceu um juízo semelhante, quem estava foi o maior rei de Israel. Davi, o rei e poeta, Davi, aquele grande homem de Deus, em 2 Samuel capítulo 6, não abra agora, mas se você quiser ler em casa depois, 2 Samuel capítulo 6, nos mostra que Davi teve uma boa intenção. Davi teve uma ideia muito boa, trazer a arca do Senhor para o centro da adoração do povo de Deus. E isso foi muito digno, muito bom da parte de Davi. Só que Davi mandou botar a arca em cima de uma carroça de bois, e quem fazia isso eram os filisteus. Então, Davi teve a boa intenção, vou trazer a arca que representa a presença de Deus. Mas ele quis fazer isso do jeito dos filisteus, não do jeito de Deus. E o que acontece? Os bois estão trazendo, tem festa, tem música, todo mundo feliz, cantando, louvando ao Senhor com alegria. Os bois tropeçam, a arca dá uma balançada, o Uzá mete a mão na arca, com a boa intenção de não fazer a arca cair, e ele é fulminado e morre na hora. Fala, meu Deus, Deus é tão duro. Davi ficou com raiva, mas depois Davi viu que estava errado e fez do jeito que Deus tinha determinado, porque na lei, Deus manda que a arca seja conduzida no ombro do sacerdote. Então tinha que ir com mais varas, conduzindo no ombro do sacerdote, não numa carroça de bois. Deus quer que a sua presença seja conduzida do jeito que ele estabeleceu, não do jeito dos filisteus. E aí Davi aprendeu isso de uma forma dura, e deu àquele lugar o nome de Pérez Uzá, que significa que o Uzá pereceu naquele lugar, porque ele não obedeceu a Deus. Talvez você pense assim, mas isso só aconteceu no Antigo Testamento. Isso não é coisa para nós vivemos depois da cruz, depois da ressurreição, depois da ascensão de Cristo. Mas eu preciso te dizer que aconteceu também no relato bíblico. Também não precisa abrir, mas em Atos capítulo 5, Ananias e Safira quiseram apresentar uma oferta para aparecer diante do povo. Eles venderam um terreno e mentiram aos apóstolos, e agora não na presença de Moisés, nem na presença de Davi, mas na presença do apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, que andou sobre as águas, que negou Jesus e foi restaurado depois pelo próprio Cristo. Pedro, que pregou, e 3.000 pessoas foram convertidas no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Esse mesmo Pedro agora chega para aquele casal e fala que eles mentiram ao Espírito Santo. Ananias morre, algumas horas depois sua esposa Safira entra, confirma a mentira do seu esposo e também morre. Isso gera grande temor na igreja. Se você for lá em Atos 5, você vai conferir isso. E Deus executa o seu juízo não só no meio do seu povo, Deus executa o seu juízo em toda a terra, porque se você for em Atos capítulo 12, depois você pode conferir no final do capítulo, o rei Herodes senta no seu trono e começam a dizer, ele é um grande Deus, ele é um grande Deus, e um anjo do Senhor o fere, ele morre comido de bicho. O nosso Deus continua executando juízo, irmãos. Nosso Deus continua derramando o seu juízo sobre a terra, e a gente precisa ter temor do Senhor, irmãos. Precisamos ter temor diante de Deus, pois esse Deus é santo e nós somos pecadores. Nós facilmente nos desviamos e não fazemos aquilo que Deus fez, e assim como Nadab e Abiú, que Deus mandou, fazemos aquilo que Deus não mandou na nossa vida, às vezes na igreja, e Deus continua executando
juízo. Para concluir, irmãos, sugiro que depois você leia esses textos, 2 Samuel capítulo 6, Atos capítulo 5 e Atos capítulo 12. Concluindo, uma observação, uma nota de rodapé importante. Isso não quer dizer que todo mal que acontece conosco é juízo de Deus. Todo sofrimento é juízo de Deus. E há uma evidência bíblica para isso também, várias. Uma delas é o livro de Jó. Deus disse que Jó era homem justo e íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e ele passou por tudo aquilo que a gente sabe. Há outros momentos, Atos capítulo 12, que fala que Deus julgou Herodes por se achar um Deus. No início do capítulo diz que Tiago foi passado a fio de espada, foi morto por sua fidelidade a Cristo. Então, cristãos passam por dificuldades. Não quer dizer que todo sofrimento que passemos é sinal de juízo de Deus. Essa observação é importante, senão você vai sair daqui, vai encontrar alguém que ficou desempregado, que está com um problema familiar ou com uma enfermidade, vai falar, essa pessoa está debaixo do juízo de Deus. Não necessariamente. A Bíblia nos ensina que o cristão passa por sofrimento. Afinal, não foi o próprio Cristo que disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Então, não quer dizer que todo sofrimento é necessariamente sinal de juízo de Deus, mas certamente Deus continua executando o juízo hoje. E o que isso nos ensina? Que devemos tomar cuidado com a nossa vida. Cuidado, meu irmão e minha irmã. E eu falo isso com muito temor no coração, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta vocês e corta a mim. Eu sou homem, falho, pecador, igualzinho a você. Então, eu não falo isso na posição de santarrão, de homem perfeito, falo isso de alguém pecador igual a você, mas que preciso te falar isso. Cuidado com a sua vida, tenha temor a Deus. Cuidado com o que você deixa entrar pelos seus olhos, pelo seu ouvido, pelo seu coração, que facilmente pode te desviar do que Deus deseja para a sua vida e atrair o juízo de Deus sobre você. Há duas coisas que me assustam nesse texto de Levítico capítulo 10. Duas coisas terríveis que eu vejo ali. Primeiro, que eu creio firmemente que Deus continua fazendo o que Ele fez ali. Deus continua julgando pessoas que brincam com a sua santidade, que fazem as coisas do jeito que Deus não determina e acha que vai ficar por isso mesmo. Deus continua fazendo isso. E que Ele não faça isso comigo nem contigo. Mas a outra coisa que me assusta é que Deus nem sempre faz isso. Talvez você pense, como assim? Você acabou de falar que Deus faz isso? Sim, mas nem sempre Ele faz isso. Deus, por vezes, permite que pessoas zombem da sua santidade, vivam de qualquer maneira. E o juízo só vem lá na frente, irmãos. Eu não sei o que é pior. Que a pessoa acha que está agradando a Deus, está indo na igreja, está fazendo e está andando por outros caminhos, e como o juízo não vem, deixa o barco correr. Daniel capítulo 5 nos conta a história do rei Belsazar, que apresentou um grande banquete com os utensílios da casa do Senhor, e Deus deixou o banquete correr. Ele deu a festa, mandou chamar os utensílios, começou a beber nas taças que eram usadas na adoração a Deus, beber com as suas concubinas, e Deus deixou a festa rolar. Até que, no momento, uma mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, dizendo que o reino daquele rei tinha sido achado em falta e seria cortado naquele dia. Naquela mesma noite ele foi morto, e o reino da Babilônia foi passado aos medos e os persas. Às vezes Deus deixa cortar, eu não sei o que é pior, irmãos. Porque se Deus executa juízo na hora, você treme. Meu Deus, estou errado diante de Deus. Mas se Deus deixa correr, o que é pior? Deus continua executando juízo. E nós devemos temer a Deus diante da nossa vida, porque Ele é um Deus santo. E também diante da igreja, irmãos. A igreja não pode ser guiada pelas invenções humanas ou pelo que está no nosso coração. Eu gosto de assim, eu gosto de assado. A igreja tem que ser conduzida do jeito que Deus quer. Isso é difícil nos nossos dias, porque isso não agrada os ouvidos, irmãos. Muitas pessoas querem uma igreja que os agrade, mas a gente precisa ter uma igreja que agrade ao Senhor. E isso, por vezes, vai custar. As finanças da igreja talvez não sejam tão boas como poderiam ser, a estrutura da igreja talvez não seja tão robusta como poderia ser, mas precisamos tomar uma decisão que os apóstolos tomaram lá em Atos 4 e Atos 5. Importa nos agradar a Deus e não aos homens. Se assim fizermos, Deus vai nos honrar. Eu vou pedir ajuda ali dos universitários, só para concluir. A gente vai participar da ceia do Senhor. Eu já mostrei esses slides, mas eu vou mostrar de novo, que assim como disse Paulo, acho que foi em setembro que eu mencionei isso aqui, não é peso para mim, é segurança para vós que eu repita as mesmas coisas. Esse textinho breve que eu vou falar, fala de algo chamado princípio regulador do culto, que, irmãos, alguns séculos atrás, tanto batistas quanto presbiterianos, na época dos puritanos, resumiram
aquilo que é chamado de princípio regulador do culto. O que é isso? Eles, após um estudo profundo das Escrituras, eles buscaram entender como deve ser o culto a Deus, o que deve constar. E aí, apaga aqui, por favor, Aninha. Aqui, claro que eu sei que você não vai ler isso, aqui é só para mostrar o artigo de onde eu tirei isso. Pode passar, Aninha. O princípio regulador do culto recebeu sua forma clássica e definitiva nas confissões de fé reformadas do século XVII. Foi editado em linguagem idêntica na Confissão de Fé de Westminster, que é o documento de base da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, e na Confissão Batista Londrina de 1689, que é a base de muitas igrejas batistas, embora não seja de todas hoje, mas certamente das igrejas batistas reformadas. E diz assim, pode passar. À luz da natureza, isso que está escrito nessas duas confissões, tanto que os presbiterianos usam quanto os batistas. A luz da natureza mostra que existe um Deus que tem senhoria e soberania sobre todos, que é justo, bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Pode passar. Mas a maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por Ele mesmo, e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras Sagradas. Então, Deus, pode tirar, por favor. Deus deve ser adorado do jeito que Ele estabeleceu. Deus deve ser adorado do jeito que Ele quer ser adorado. Lembra do que eu falei no início? Nós não damos um presente para alguém que nós gostamos. Eu gosto do peito do frango. Eu não vou comprar um frango assado e dar para minha esposa o peito, que eu sei que ela não gosta muito. A gente dá um presente para alguém que a gente sabe que aquela pessoa ama. Quanto mais o culto ao único Deus vivo e verdadeiro. Então, meu irmão, minha irmã, que essa mensagem dura dessa manhã, que é uma introdução à reunião que teremos de trabalhadores daqui a pouco. Não fuja da reunião, fique para a reunião, você que é trabalhador da igreja, ou você que está chegando à igreja e pretende trabalhar, ou você até que nos visita e quer conhecer um pouco como são os ministérios, não precisa fugir. De repente, depois da reunião, até você pode, mas não tem necessidade disso. Mas precisamos cultuar a Deus com seriedade, com temor, irmãos. O nosso Deus é um Deus misericordioso, gracioso, mas Ele é fogo consumidor. Não damos um presente a alguém que nós gostamos, mas procuramos dar a alguém um presente que aquela pessoa gosta. Não cultuamos a Deus do jeito que nós achamos que deve ser. Nenhum pastor, nenhum bispo tem autoridade para isso. Nós cultuamos a Deus do jeito que Deus deseja ser glorificado. E se assim fizermos, Ele vai nos honrar, irmãos. Isso nas nossas vidas pessoais. Mas qual o problema de ver pornografia? Todo mundo faz, aquece o casamento. Se o seu casamento está precisando de aquecimento, vai orar, vai buscar Deus e vai buscar conhecer melhor a sua esposa, o seu marido, vai separar um tempo com ela, vai viver a sexualidade dentro do casamento com alegria, mas se você deixar a pornografia entrar no teu casamento, não vai aquecer, vai queimar o teu casamento e vai destruir. E se você faz isso, corte isso hoje. Não deixe a imoralidade invadir sua alma, seu coração, seu casamento. Cultue a Deus do jeito que Ele quer ser cultuado. E que Deus se agrade de nós. E nós participaremos agora da ceia do Senhor. Por isso que a nossa igreja é cuidadosa em falar que participe da ceia do Senhor aquele que já passou pelo batismo. Nós somos credobatistas. O que significa? Nós entendemos que o batismo deve ser ministrado àqueles que já têm entendimento. Então, se você já passou pelo batismo em idade adulta, se você já entende, se você não passou, não tem problema você deixar passar os elementos. Você não vai ser fulminado por Deus por não participar da ceia hoje. Siga a orientação da liderança da igreja. Mas pense nisso. Por que eu não me batizei ainda? Se eu creio em Jesus, se é uma ordenança do Senhor o batismo, por que eu estou resistindo a isso ainda? Se foi Jesus que determinou isso, Jesus que falou para que batizemos aqueles que se rendessem a Cristo, por que eu estou resistindo a essa ordenança? Pense sobre isso e prepare-se para passar pelo batismo. Vamos iniciar em breve uma nova turma, mas deixe passar os elementos, porque é importante você entender o que estamos fazendo aqui. Não seremos perfeitos nessa vida ainda, mas podemos ter o coração quebrantado diante do Senhor e pedir a Deus misericórdia, porque nós cremos que a ceia também não é simplesmente uma refeição, um lanche ou um tira-gosto. A ceia é algo determinado pelo Senhor, é um sacramento, e devemos participar dela com temor. Então, os irmãos que vão servir a ceia, podem se posicionar, por favor.